Senhor, que a palavra está no coração do teu filho. Venha usar o Senhor da glória. Senhor, neste lugar, Senhor, que muito precisa ouvir a tua voz. Senhor, neste lugar, Senhor amado, é um lugar, Senhor, de te buscar. E ver o povo aqui te adorar e te buscar na beleza da tua santidade. Nesta noite, Senhor, dessa tua unção neste lugar, que nós possamos receber do alto, Senhor, e ouvir a tua voz, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, amados irmãos, boa noite com todos. Pode sentar. Amém. Primeiramente, eu quero externar a minha alegria ao convite, à honra de estar aqui, ainda mais nesse dia. 49 anos de casamento com a pastora Regina, do meu apóstolo, cardeal, bispo, arcebispo, papa, pai apóstolo, Paulo. A essa igreja que eu amo, aprendi a amar, essa família que me trata, a minha família com alegria. Amém, amados irmãos? Me faço acompanhar dos homens da fornária, vocês os irmãos sabem disso. Aonde eu vou pregar, eu levo o Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o Abednego faltou hoje, eu só com 2 aí. Pastor Paulo Moreira começou o culto lendo João capítulo 2. Eu quero me manter nesse texto. Eu queria que você abrisse aí João capítulo 2. Por causa dele, a gente vai pregar em João capítulo 2. Abre aí, João capítulo 2, vamos ler do verso 1. Ele já leu aqui do verso 1 ao verso de número 6. Então nós vamos ler de novo esse texto por causa do pastor Paulo. Irmãos, eu fui ali no banheiro e não é fácil lutar com a palavra de Deus não, né? Fui ali no banheiro e ali tem um churrasco. E aí eu fui atraído, conduzido, impulsionado, sequestrado, abduzido pelo cheiro daquele churrasco. Aí eu cheguei lá, o rapaz olhou para mim, não sei que é aquele varão, o galileu que está lá, e falou assim: o senhor gosta bem passado ou não passado? Eu falei: mas agora? Vou pregar. Eu só trabalhando aí. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse o que, igreja? A igreja, vamos lá? Eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Então ela falou aos serventes, dizendo o que, igreja? Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, em cada talha tinha 3 metretas. Jesus disse: enchei-as de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala aprovado a água, transformou-se em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos pões primeiro o bom vinho, e quando já todo mundo bebeu fortemente, fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até quando? Aleluia! Fala conosco, Pai. Nós te agradecemos no nome para a glória de Jesus. Pode sentar, irmãos. O texto aqui está falando de um casamento. A Bíblia diz que Jesus fora convidado para um casamento junto com os seus discípulos. O casamento acontece em Caná da Galileia. Durante muitos anos da minha vida, eu ouvi falar que em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro milagre. O texto não diz isso. O texto vai nos dizer que naquele lugar Jesus operou o primeiro milagre. Não está claro na Bíblia que aquele fora o primeiro milagre. Mas parece-nos, a priori, lendo o texto,
que Jesus está no começo do seu ministério. Ele ainda não tem os 12 discípulos, provavelmente ele está com 4 discípulos aqui. Ele é convidado para um casamento. Interessante que ele é convidado para o casamento e Maria, mãe de Jesus, também é convidada para o casamento. Significa dizer que parece que eles conheciam a família de Jesus. Eles vão ao casamento. E aí eu quero estabelecer com vocês aqui, por causa hoje da comemoração do casamento do pastor Paulo da irmã Regina, eu coloquei um título na mensagem: Um casamento, um milagre de Jesus. Um casamento, um milagre de Jesus. Dá para repetir? Um casamento, um milagre de Jesus. Mais uma vez? Um casamento, um milagre de Jesus. Um milagre. E quem? Jesus. Então vamos marcar todo mundo aqui hoje. Casamento, nós queremos o milagre e Jesus está aqui. Amém? Glória! O casamento hoje no Brasil é um casamento que geralmente dura 4, 5, 6 horas. O casamento judaico, ele demora mais ou menos de 7 a 13 dias. A média são 8 dias. No Brasil, quando nós vamos num casamento, eu não sei se é assim com vocês, mas é assim comigo, meu querido nobre Paulo. Quando a gente vai no casamento, a gente senta, os 15 primeiros minutos a gente observa a ornamentação, observa a noiva, observa o noivo, observa os enfeites. Quando passa os 15 minutos, a gente começa a olhar para o garçom, para a garçonete, para a mesa, a gente olha para a porta da cozinha, porque festa, eu vou repetir, festa, o que eu falei? Festa. Sem comida e sem bebida, não é festa. Então, se nós estamos falando de um casamento no Brasil que demora mais ou menos 5 a 6 horas, tem que ter comida e bebida, imagina um casamento judaico que demora 8 dias. Meu Deus! Então tem que ter muita comida e muita bebida. Jesus está lá. E interessante que o texto acabou de falar para nós, o texto está dizendo, que num casamento que demorava 8 dias judaico, servia-se primeiro o melhor vinho no começo. Porque no começo você sente o paladar. Depois, irmão, no segundo dia, terceiro dia, já não sente mais paladar nenhum. E as pessoas, as famílias vinham para aquele casamento. Lembram que na época de Jesus não havia ônibus, não havia trem, só havia uma empresa de Uber que era de jumentos. E as famílias vinham participar daquela cerimônia. E os noivos ficavam ali. No quarto dia de casamento, geralmente os noivos, o noivo e a noiva, eles iam para a núpcia e o casamento continuava a rolar. Aí o texto nos informa que o casamento começa, Jesus está lá, Jesus, Maria, os discípulos e aquela multidão de pessoas. Parece-me, eu vou repetir, parece-me que nós estamos aqui na metade do casamento, mais ou menos no quarto dia. E aí, eu olho para esse texto, pastor Paulo, e esse texto me traz 3 lições que eu queria compartilhar com vocês, de maneira cirúrgica. Primeiro, é que esse casal aqui, que convidou Jesus para o casamento, esse casal aqui de noivos, tiveram o discernimento de entender que um casamento para dar certo, precisa da presença de Jesus. Eu vou repetir até você glorificar. Esse casal aqui, esse noivo e essa noiva, tiveram discernimento de entender que para um casamento dar certo, tem que ter a presença de Jesus. Não é assim? Sem Jesus? Não dá. Então eles falavam assim: casamento para dar certo, tem que ter Jesus. Vida cristã para dar certo, relacionamento cristão para dar certo, tem que ter Jesus. E para ter Jesus, eu preciso convidá-lo. Olha o verso 2. Senhor Jesus, vem morar na minha casa. Senhor Jesus, vem habitar na minha igreja.
Senhor Jesus, venha habitar no meu dia a dia. Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei, ceiarei contigo e tu serás comigo. Comunhão, relacionamento. Eu entendo que sem Jesus não dá. Então qual é o discernimento deles, pastor Paulo e pastora Regina? É que eu tenho que convidar Jesus para que possa dar certo o meu casamento e a minha vida. Sem Ele, é fracasso na certa. Eu pregava ontem na igreja, eu dizia algo para a igreja, eu dizia assim, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas o dinheiro não traz felicidade. Não é que dinheiro não traga felicidade, é que a confiança deles está no dinheiro. Jeremias 17. Maldito é o homem que faz do braço de outro homem a sua confiança. Não é maldito confiar no homem. Maldito é colocar a tua confiança naquele homem. Não, eu coloco em Jesus. Eu não coloco no Bolsonaro, não coloco no Lula, não coloco no Rubão. Não, eu coloco no Giro, eu coloco no Sandeirinho, não. Eu coloco em Jesus de Nazaré, o Senhor que está aqui nessa noite para nos abençoar. Então eu preciso convidá-lo. Eu preciso chamar ele para cá. E aí, pastor Paulo Moreira, João capítulo 11, versículo 21, eu adoro, eu amo o que Marta diz para Jesus, porque vocês lembram que Lázaro morre. Deixa eu sintetizar para vocês. Lázaro está doente. Lázaro está o quê? Doente. E Lázaro era amigo de Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Lázaro está doente. E eles mandam um garoto ir buscar Jesus. E o garoto chega e fala, Senhor Jesus, Marta e Maria mandaram eu vir aqui porque Lázaro, aquele que tu amas, está doente. É verdade. Aí Jesus diz assim, pode ir tranquilo, porque o que está nele não é para a morte. Meu Deus. Aí o garoto chega e diz para Marta e Maria, Jesus, amigo de vocês, mandou dizer que o que Lázaro tem não é para morte. Mas Lázaro morre. Olha aí. Aí, irmãos, depois de vários dias, em Betânia, Lázaro já está morto, sepultado, e diz a Bíblia, fedendo. Lá em Betânia, daqui a pouco chega não sei se vocês conhecem um livro que conta essa história muito bem, é a Bíblia. Meu Deus. Marta vem, Maria vem, se prostra dele, o Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria? Porque ela sabia que a presença dele, faz a diferença na nossa vida. Você pode estar angustiado, você pode estar passando por crise, você pode estar chorando, você pode estar sentindo dor, você pode ter depressão, angústia, você pode ter todo tipo de síndrome, mas quando ele está presente, a angústia é superada só pela presença dele na tua vida. Aí Jesus diz assim, aonde é que colocaram Lázaro? Aí ele chega, vocês sabem da história, e fala assim, retirem a pedra. Aí dizem para Jesus, ele já fede. Agora, pastor Paulo, olha que interessante. Jesus fala assim para os discípulos, para as pessoas, fala assim, retirem a pedra. Vem cá, quem tem poder para ressuscitar o morto, não tem poder para rolar a pedra? Porque tirar a pedra, eu e você podemos tirar. O que você tem que fazer, ele não fará por você. Aleluia! Glória a Deus! Vocês tirem a e eu ressuscito? Vamos trocar? Vocês ressuscitam? Lázaro, e eu retiro? É isso que você faz na tua vida. Mas quando eu convido ele, eu não convido ele para participar da minha vida. Eu convido ele para administrar a minha vida. Eu vou repetir. Aleluia! Eu não convido Jesus. Eu não convido Jesus para a igreja, Assembleia de Deus aqui. Admite. Assembleia de Deus. Pode ser. Se não ela é agora. Eu convido Jesus não é para ele assistir o culto. Eu não convido Jesus para participar do culto. Culto é cultuar. Eu convido ele para mandar e administrar a igreja, porque a ele seja a honra, a glória e o
Ele que administra. Então esse casal convida Jesus porque eles têm um discernimento de entender Aleluia. que a presença dele fará diferença na minha vida. Segundo, pastor Paulo, para sermos cirúrgicos, o churrasco está lá. Será que ele já assou a minha carne? Já? Daqui a pouco. Tá gostoso. Segundo, eu ando com esse pessoal comigo, pastor. Eles Estou engordando. Não, eles falam assim, vai ter comida do sovaio? Eles não veem por mim não, pastor, ele veio para comida. Você vê, né, rapaz? Isso aí, não. É difícil. Segunda lição. Esse casal de noivos entenderam que se acontecesse uma eventualidade, eles precisavam que Jesus estivesse presente na festa. Eu vou repetir. Esse casal de noivos tiveram discernimento e achar assim: pode acontecer um imprevisto. Pode ver? E se acontecer um imprevisto, ele já está presente. Aleluia! Glória a Deus! Você não entendeu? Eu não vou convidar ele depois que acontecer um imprevisto. Eu vou convidar ele antes que aconteça o imprevisto. Eu vou repetir até você pegar. Eu não vou convidar Jesus quando tudo está ruim. Eu vou convidar Jesus antes que fique ruim. É verdade. Aleluia! Aleluia! Se acontecer um imprevisto, ele já está aqui. Meu rei! E acontece. Observa comigo aí, por favor. Olha para a tua Bíblia. Verso 3. Tem como ler comigo? Tem, igreja. Me ajuda aí. Verso 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Quem disse? A mãe de Jesus. Quem é a mãe de Jesus aqui na festa? Convidada. Ela é uma? Convidada. Quem é responsável pelo casamento? Está escrito aí. É o noivo. É o noivo. O noivo e tem um administrador do casamento. Olha para a tua Bíblia aí, se não está aí. O mestre de sala. O mestre? Sala. Vou perguntar de novo. O que tem Maria a ver com isso? Maria, para mim, é importantíssima. Porque enquanto tudo está bem, ninguém repara as falhas do casamento. Mas que Deus plante na minha e na tua vida uma Maria. Meu Deus! Que te alerte. Para quando o vinho faltar. Para quando o vinho pergunta ao pastor Paulo Moreira o que significa vinho na Bíblia. Vinho na Bíblia significa alegria. Talvez a alegria esteja acabando na tua vida e você não esteja percebendo. Mas Deus coloca lá uma Maria perto de você para dizer: o vinho está acabando na tua vida. Meu Deus! Aleluia! E geralmente é alguém que a gente menos espera, porque ela não é nem a noiva, ela não é nem o noivo, ela não é nem o mestre de sala. Ela é uma convidada. Que Deus coloque pessoas de sabedoria para te dar conselhos sábios, para você não ser frustrado. Meu Deus! Senhor Jesus, meu filho, acabou o vinho. Eles não têm vinho. Aí Jesus responde para ela: mulher, o que tenho eu? Contigo. Parece que é ignorante, né? Mas não é, o texto não é um texto que Jesus está respondendo ela de maneira brutal. Não, está dizendo: mulher, o que tenho eu contigo? Na verdade, o que Jesus está ensinando aqui é que existia um princípio ali pré-estabelecido por ele. Que o que ele ia fazer, ele não está fazendo porque Maria mandou. Ele vai fazer na hora em que ele quer fazer. Porque se a gente entende que Maria está mandando aqui no Jesus, aquela outra igreja estaria certa. De que Maria é intercedora, ele não é nada disso, intercessora, não é nada disso. Não, Maria está dando uma opinião, ele está falando: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Não, eu não entendi. Ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a hora de Jesus. Eu estou aqui hoje. São 22 minutos para 9. Aí quando acabar o culto, quem estiver comendo aquele. Será que já fez pedaço? Já quando ele assar aquela carne lá, o Paulinho vai perguntar para mim assim: tu já vai embora? Eu falei: Paulinho, ainda não é chegada a minha? Ainda não é chegada a minha? Eu estou dizendo que eu não vou embora? Eu só estou dizendo que não é agora.
Você não está entendendo, né? Meu Deus! Aleluia! Não é chegado a minha, mas pode ter chegado A sua. e para chegar a minha, você vai trabalhando enquanto isso. Pastor, me explica melhor. Vou te explicar. A família aqui, Moreira, gosta muito dos Estados Unidos, do Disney. Gosta, eu sei que gosta, fica vendo as fotos. Meus patetas da vida. O Rivelino que não sabe nada de inglês, quer ir para Disney, sozinho. O Brasil, está filmando aí, tá pedindo? É brincadeira, meu amor, é só para ilustrar a mensagem. Só para ilustrar a mensagem. Eu decido ir para Disney. Amém ou amém? Quer dizer, eu decido ir para Disney. Eu não sei nada de inglês. Ainda não é chegada a hora da viagem, mas é chegada a minha hora. Eu vou aprender inglês para poder ir para Disney, porque é pré-requisito para eu ir para os Estados Unidos saber pelo menos falar pelo menos 10 frases em inglês. Enquanto não chega a hora, você vai trabalhando. Ô glória! Para que ele opere um milagre na tua vida, eu vou repetir. Eu quero comprar uma casa própria, mas não trabalha. Eu quero comprar uma casa própria, mas não tem conta na Caixa Econômica que faz o financiamento. Eu quero isso, eu quero aquilo. Me perdoe, pastor, mas é um descompromissado. É um zero à esquerda. Não faz nada para acontecer. Meu Deus! Aí fica dizendo, Senhor, quando é que vai chegar a justiça? Ainda não é chegada a minha hora. Enquanto não chega a minha hora, já chegou a tua de começar a trabalhar. Para que a tua hora combine com a minha hora de fazer. Vou falar aqui uma expressão aqui, me perdoe, não tem problema se eu não voltar. Tem pessoas aqui e na Bethesda que se Deus der dinheiro para elas, elas desviam. Exato. Porque não estão preparadas para ter dinheiro. Não agora. Tem pessoas que se Deus der um carrão para elas, uma casa, um iate, vão desviar. Porque ainda não é a hora. Se chama maturidade cristã. Quando eu era garoto, eu pregava muito, irmãos. Hoje eu não prego nada. Quando eu tinha uns 20 anos, pergunta para a galera que estava aí. Rapaz, o Paulo estava na igreja assim pregando, não era brincadeira não. Eu estou velho, né? Aí o pessoal, pastor, Rivelino, meu Deus! O pastor achava aquilo mais sensacional. Ó. Eu falava assim, Jesus, aí, que presente eu te dei, preguei bem. Aí vai passando o tempo, que a gente vai descobrindo que a gente não é nada. Jesus disse para os discípulos, podem ir embora. Aí Pedro falou assim, eu até vou, Senhor, até pedi um Uber já. Mas só uma pergunta, para onde eu vou? Se só tu Aleluia! tens as palavras de verdade. Deus, aleluia! Acabou o vinho. Ainda não é chegada a minha hora. Enquanto não chega a hora de Jesus, o Rivelino, o Adri, o Paulinho, o pastor Paulo, a irmã Regina, todos nós vamos fazendo a nossa hora. Fazendo a nossa parte. Vindo para o culto, se ajoelhar, se prostrar, se vergar, se dobrar, orar, buscar, vir na quinta, vir no domingo, vir na escola dominical, adorar a Ele, Espírito de verdade, que uma hora ou outra Ele vai dizer, chegou a tua hora hoje. Aleluia! Meu Deus! Que Deus plante na minha e na tua vida uma irmã Maria. Que sinalize a mim e a você o que está dando de errado. Acabou o vinho. Ainda não é chegado a minha hora. Verso 5. Por favor, coloca aí. O que Maria diz para os homens? Fazei tudo quanto Ele quiser. Fazer o quê? Tudo! Interessante que se você ler o texto, Paulo, você vai ver uma dificuldade de interpretação. Porque ele fala assim para ela assim, mulher, ainda não é chegada a minha? Se fosse eu, ia sentar e ficar quieto. Ele fala para ela, irmã Regina, ainda não é chegada a minha? Em vez dela sentar, não, ela vai nos serventes. E diz assim, ele falou que não chegou a hora dele não, mas se eu fosse vocês, já se preparavam. Porque vai vir milagre aí daqui a pouco. Glória a Deus!
Porque a agenda a gente marca por hora. Ainda não chegou a hora, mas já está na agenda para cumprir. Creio. Glória a Deus. Aleluia. Lá no meu escritório amanhã, eu tenho 3 clientes com horário marcado. Ainda não chegou a hora, mas já está na agenda. Aleluia. O teu milagre está na agenda do Senhor. Eu creio. Faça tudo. Quanto ele disser. Quando você chegava na festa judaica, o pastor Paulo aqui falou, existia 6 talhas de água. Quantas? 6. Cada talha de água comportava 75 litros. Para que serviam as talhas? Era para a purificação. Os judeus, quando chegavam a uma festa, eles lavavam as mãos nas talhas. Tinham 450 litros de água para a purificação. Não era água para beber, não era água para o consumo, era água para se purificar, era para se lavar. 450 litros de água. E parece que estava acabando a água, porque ele falou assim: encham as talhas. Foi o que o pastor Paulo falou no começo. Encham as talhas. Se eu tenho que encher, é porque estão vazias. Então os judeus chegavam para a festa, na porta da festa, eles lavavam as mãos. Os judeus mais radicais lavavam as mãos e os pés e entravam na festa. Purificavam, lavavam as mãos e os pés. As talhas, a água estava acabando. Aí Maria diz para Jesus, diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Pode ser absurdo, mas faça. É Deus. Aleluia. Aí Jesus diz para os serventes: enchei as. Eu quero que as 6 talhas estejam cheias. Eu quero 450 litros de água nas talhas. Aleluia. Encham. Se você olhar para o texto, é porque não tem tempo, irmãos. Não é que vai queimar. Mas se você olhar para o texto vai dizer que há um processo de transformação entre encher as talhas de água e levar para o mestre de sala. Você não olha para o texto. É verdade. Olha para o texto. Ele não ora e a água se transforma. Ele não coloca a mão e a água se transforma. Vê o texto, tá? Eles não encham e levam ao mestre. Entre encher e levar ao mestre de sala, a água se transforma em vinho. Eu não entendi, pastor. Vai entender agora. Se eu te disser que o teu milagre, que você acha demorando, quando chegar vai ser tão rápido que você fala assim: o que é isso? Demorou. Porque quando ele opera o milagre, não tem protocolo, ele faz como ele quer. Quer ver um negócio como eu não conheço a Bíblia? Jesus encontrou com um cego e falou assim para ele: você é cego, né? Eu sou cego. Jesus faz assim, ó. Que coisa nojenta. Faz lodo e coloca no olho do cego. Parece que o cego não tem um globo ocular. Ele bota lodo, lama, com saliva. Ainda bem que ele é cego, porque se ele não fosse cego, ele comia, né? E fala assim para ele: vai lavar no tanque de Siloé. Vai lavar no tanque de Siloé. Então não era ali. Como é que um cego, Meu Deus. que não enxerga, com lodo nos olhos, vai ao tanque de Siloé? Lembra que naquela época não tinha espelho. O espelho daquela época era bronze, era ferro polido. Espelho, como a gente tem hoje, não tinha. Meu Deus. Quando o cego chega no tanque de Siloé, foi Israel, não foi, pastor? Não. É um filete de água. Aí o cego se ajoelha lá. Quando o cego olha para a água, quem é a primeira pessoa que ele vê? Não entendi. O teu primeiro milagre, quem vai ver é você mesmo. Aleluia. Aleluia. É do jeito que ele quer, da forma que ele quer, absurdo como você não quer, mas vai fazer o que você precisa e quer.
Ponto final. PT saudações. Ele continua mandando ontem, hoje e amanhã. O que você acha que é absurdo, ele fala para você, isso é absurdo para você. Mas eu sou Deus da tua vida, eu faço como eu quiser. Em última instância, até o diabo é instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Ele faz o que ele quer. Encham as talhas e levem para o mestre. E quando eles chegam no mestre sala, acompanhe comigo. Versículo de número 9. Tendo o mestre sala, me ajuda aí, gente. Tendo o mestre sala, provada a água feita vinho. Sabendo, Não sabia de onde viera. o mestre sala prova. E diz assim, ele comprou lá no Guanabara, no açaí. O mestre sala não sabia. Agora, pastor Paulo, me perdoe a minha incoerência e ignorância. Como é que o mestre de sala, que é responsável pelo casamento, não sabe que chegou 450 litros de vinho? Meu Deus. É, papai. Porque ele que organiza. De uma hora para outra, o vinho acaba. E quando o vinho acabava numa festa, no quarto de casamento, imagina a vergonha dos noivos. Você sabia que na cultura judaica, um casamento qual sentido pode ensejar o cancelamento do casamento? Meu Deus. Os noivos iam passar vergonha, acabou o vinho. O mestre de sala fica desesperado, acabou o vinho. De uma hora para outra aparece 450 litros de vinho, que ele não sabe de onde veio, não tem nota fiscal. Se fosse igreja, tem nota fiscal. Não sabe da procedência do vinho, se veio do Chile, se veio da Argentina, veio de onde? Não sei. Porque o que Jesus faz não tem origem de onde vem. Porque Gênesis capítulo 1 diz Bereshit Bará. Bereshit Bará é uma expressão hebraica que fala assim, tirou do nada. Ele tirou do nada e fez tudo. Ele usou o nada como matéria-prima do tudo. Aleluia. Aí ele prova, não sabe de onde vem, e diz para o noivo. Leia o verso 10 comigo, por favor, bota aí no 10. O que ele diz, irmãos? Todo homem. Todo homem, no casamento, põe o melhor. Vim. Se ele bota o primeiro no começo, ele bota o ruim no Final. final. Em último lugar, pastor Paulo, esse casal de noivos entenderam que com Jesus, o final é melhor que o começo. Eita glória a Deus. Você não está entendendo, não? Estou entendendo. 49 anos de casamento, Vem neném aí. vai ganhar uma live. Pastor Paulo Moreira, os teus melhores dias com a irmã Regina estão pela frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como pastor, como homem, como avô, você, Regina, como mulher, como pastora, não é o fim. Porque com Jesus o fim sempre melhora. Eita glória. Para confundir que o fim parece começo. Não serve primeiro o melhor e depois o Pior. pior. Deixa eu te fazer uma pergunta. O noivo foi agradecer a Jesus? Olha o texto. Ele entra no casamento, ele é questionado por Maria, ele sai do casamento e o noivo nem falou assim para ele: obrigado. Vamos espera aí. Ele só passou por aí. Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Esses últimos dias eu tenho estado muito apaixonado pela palavra dele, como nunca tive. Porque quando a gente quer desistir, ele nos levanta. Quando a gente está cansado, ele nos fortalece. Quando a gente quer guerra, ele planta paz. Aleluia. Quando vem desespero, ele traz calmaria. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, o vale continua de morte. Não é o vale que muda, é a presença dele que muda o meu estado dentro do vale. Vou repetir até você. Glória a Deus. Vale sempre será vale, Chapeló sempre será
Jesus fez o princípio dos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos, depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe e os seus irmãos. E os seus discípulos? Não, eu entendi. E os seus discípulos? Ficaram ali. Me ajuda aí que eu já acabei de pregar. Nós estamos em que dia do casamento que eu falei aqui? Tinha mais 4 de casamento, não tinha? O discípulo fala assim, Senhor, pode ir. Meu Deus. A gente vai continuar aqui. Jesus vai chegar. Eu vou na frente com a minha mãe, com meus irmãos, você quer para casa? Não entendi, pastor. Jesus vai deixar para você um antes e um depois tão maravilhoso que você vai viver a sombra do milagre dele. Me explica. Fechei a Bíblia, tá, irmãos? Já acabei de pregar. Tem uma mulher viúva que ela tem 2 filhos e os filhos estão sendo piorados. E o profeta fala assim: vai para casa, coloca as vasilhas, não poucas vasilhas, e coloca lá o óleo, e derramando óleo. E o óleo não acabava, enchendo vasilha. Ela falou assim: cadê as vasilhas? Aí os filhos falam assim: mãe, as vasilhas estava tudo cheio de óleo. Ela vai até o profeta e fala assim: profeta, aconteceu tudo o que você falou. O que eu faço agora? Vende, paga as tuas e faz o quê? Naquela época, essa mulher instituiu o INSS. Ela se aposentou. Viva com o? Ela morreu. Não, você não está entendendo, né? Eita! O milagre que ele faz não começa e acaba aqui. Meu Deus! O milagre dele continua. Glória a Deus! Nós estamos numa quinta-feira do milagre. Você veio aqui brincar, me ver o pastor, ver a Regina, ver quem? Comer churrasco? Você veio aqui fazer o quê? Você veio em busca de milagre. E o dono do milagre está aqui. As coisas podem até fugir do nosso controle, do mestre de sala. Pode até fugir do controle dele. Mas não foge do controle do mestre sala dos mestres salas. Louvei Deus dele, Senhor. Glória a Deus. Glória. Jesus. Meu Deus. Dá um tchau aí pra festa. Tem um cara na quarta fileira de cadeira que está precisando de um milagre. Tem sempre uma voz no Espírito dizendo para mim e para você daquilo que nós precisamos. E aquilo que você precisa não está longe dele, está perto dele. O teu milagre já está na agenda dele para acontecer. O que eu faço? O que você faz? Fazei tudo que ele vos disser. Fazei tudo que ele vos disser. Talvez o milagre não chegou porque você não está fazendo tudo. Talvez você já esteja fazendo 50%, 60%, 80%. Mas ela falou: fazei tudo o que ele vos disser. E o milagre fica em pé na presença de Jesus. Glória a Deus. Pastor Paulo e a Regina, deixa eu falar para vocês, esse prazer, essa honra. Eita. Eu quero dar uma palavra. Pode ficar em pé, irmão Regina. Por favor. Eu não vi você, Regina. Eu vou dar uma palavra aqui de pastor. Eu sei que ovelha fala assim: pastor, eu sei a luta que é ser pastor. Não sabe, não. Essa palavra sua pode até ser carinhosa e eu entendo, mas só sabe quem é pastor. Tem hora, irmãos, que a gente fala assim para Deus: Senhor, eu não aguento. Eu não precisaria passar por isso. Mas Jesus falou assim: eu te chamei e eu te fortaleço. Tenha absoluta certeza. Eu ando pregando, mas eu prego tanta igreja. Eu conheço poucos homens de Deus como esse homem aqui. Sério, brinca,
mas é um homem que ama a obra de Deus. Nós estamos vendo dias em que pastores estão roubando igrejas, extorquindo igrejas, negando a Bíblia. Vamos escrever uma nova interpretação da Bíblia. E está aqui o pastor Paulo aqui, dando o seu coração nesse lugar. Não estou dizendo que ele é o melhor homem do mundo. Não. Estou dizendo que ele é o servo. Aleluia. E porque é servo, merece a nossa admiração. Honre o seu pastor e a sua pastora. Honre. Pastor Paulo, eu tenho o mesmo pastor que eu tenho desde quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tenho 50. Há 43 anos eu tenho o mesmo pastor. Eu nunca mudei de pastor. Porque ele é o homem que quando eu caí, ele foi lá e me levantou. Eita, Jesus. Ele é o cara que manda no WhatsApp para mim, que ele mora lá, falando assim: como é que você está hoje? Você é pastor. Aleluia. Ame seu pastor, esteja com ele. Mesmo quando você não souber o que falar, fala assim: pastor, estou aqui, pastor. Não sei o que dizer não, mas estou aqui do seu lado. Arão e quando Moisés baixava os braços, está lá para levantar. Não falaram nada, só levantaram o braço. E Deus te fortaleça, irmão Regina, você e teu esposo amado, pastor Paulo. Que o que eu preguei aqui hoje à noite, que o melhor vinho ainda se faça presente na vida de vocês, de casamento, de família e de ministério. Que as pessoas saiam daqui falando assim: rapaz, que casamento foi aquele? Porque esse casamento virou um sucesso. Tanto virou que nós estamos pregando sobre ele 2 mil anos depois. Que Deus derrame sobre essa igreja a sua glória. Pai, em nome de Jesus, eu me sinto privilegiado de estar aqui na frente da irmã Regina e do pastor Paulo. Esse casal que eu sou amado por eles. A casa deles sempre estiveram de portas abertas para mim e para minha família. A gente se ama. A gente não se vê todo dia, mas quando nos encontramos, há afeto no nosso olhar. Obrigado porque o Senhor tem colocado esse casal na vida da minha família, na minha história. E eu tenho o prazer e o privilégio de chegar aqui hoje à noite, quinta-feira, nessa igreja e dizer: esse casal é um casal de Deus. Abençoe a saúde deles, a igreja deles. Que as ovelhas aqui presentes nessa noite entendam que o Senhor plantou neste lugar, colocou neste lugar as pessoas que estavam no coração do Senhor. Dê paz, alegria a eles. Dê alegria, Pai. Mesmo nos dias em que eles possam falar um para o outro: meu Deus, como será? O Senhor vai se fazer presente para dizer: eu já planejei como será. Eu te agradeço, eu te honro, eu te glorifico pela vida dessa igreja, por as pessoas que estão aqui, que vieram na noite do milagre. E a minha palavra para cada um deles é: faça tudo o que ele vos disser, e o milagre acontecerá. Obrigado por tudo, eu te agradeço e te louvo no nome e para a glória de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor nosso Deus.